Vamos lá, crianças. Vamos lá para a nossa correção, né, dar continuidade na correção e do que nós falamos hoje na nossa videoconferência. Hoje, 2 aluninhos faltaram, né? E seria bom que todos estivessem presentes, porque assim, todos juntos, né, iriam estar tirando as dúvidas. De repente, a dúvida de um aluninho possa ser a sua. A partir do momento que você não participa da videoconferência, você acaba perdendo, né, a explicação de acordo com a dúvida que cada criança aponta, né? Então é importante que participam, tá? Que vocês participam da videoconferência. Então hoje, agora, neste momento, nós faremos a correção sobre as atividades do livro 29 e 30, o assunto é coesão, tá? Então, como eu já havia explicado na videoaula, né? Que coesão é o que dá sentido ao texto, que uma palavra vai se encaixando a outra, né? Para dar sentido. Então, porque um texto sem sentido, né? Não vale para nada. Como que você vai conseguir entender um texto que não tenha uma sequência, né? Então, isso daí já foi falado na videoaula, né? Eu espero que hoje, com a explicação que eu dei novamente na videoconferência, tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá para a questão da página 29 e 30. Leia os trechos a seguir e responda as questões. Clássicos são, no meu entendimento, livros que ultrapassam gerações e jamais perde seu vigor, vitalidade e poder de encantar, escrita no século XVIII e com inspirações em um episódio real, a história de Robinson Crusoe se encaixa perfeitamente nessa definição. Aí a pergunta é, qual é a definição retomada pelas palavras sublinhadas nessa definição? A definição retomada é dos clássicos, livros que ultrapassam gerações e jamais perde o seu vigor, vitalidade e poder de encantar. Então, assim, passa gerações, né, e gerações, e o livro ele continua encantando, né, ao público que se propõe a fazer a devida leitura. Único sobrevivente de um desastre marítimo, Robinson se vê numa ilha deserta, lutando pela sobrevivência. Este é o mote que Daniel Defoe trabalhou com maestria para mostrar a capacidade humana na luta pela vida. Hoje teve alguns alunos que deixaram de responder, né, essa questão justamente porque não sabiam o que significava a palavra mote. Aí eu já coloquei aqui, ó, mote quer dizer assunto, maestria, perfeição, cuidado. Eu disse que se tivesse prestado um pouquinho mais de atenção lá na página 24, mote está lá, a explicação do que significa, tá? Mas tudo bem, passou despercebido, isso acontece às vezes, né? A criança lê a resenha e não percebeu. Pode ter acontecido. Mas aí hoje tiraram as dúvidas, eu achei bonitinho, porque todos participaram da aula, isso é muito importante. Tem aqueles que, né, fala pouco, aí nós temos que ficar instigando para poder ouvir alguma coisa. Mas todos participaram e eu espero que continuem participando, né, tá? Então, ó, qual é o mote que o pronome este retoma? Mote, ou seja, o assunto, é a história de um náufrago que luta para sobreviver, né? No caso, o náufrago, quem é o náufrago? É o próprio Robinson, tá? O isolamento desenvolve também o lado religioso de Robinson. É na fé que ele encontra consolo e esperança, passando a olhar para cada acontecimento como uma dádiva e não como um castigo. A quem se refere o pronome ele?
ele, ó, encontra consolo e esperança. Ele quem? O Robson, tá? O personagem Robson Crusoe. Em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide o seu drama entre mal e bom, classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim, mas contrapondo a isso o lado positivo de cada item. Letra D. Quanto às palavras sublinhadas, assinale as afirmações verdadeiras. Náufrago é o próprio Robson Crusoe? Sim, é dele que está falando. Náufrago é o personagem ainda desconhecido do livro? Não. Quando se fala de náufrago, está falando de Robson. Então, ele não é desconhecido, tá? Ela se refere às experiências vividas pelo personagem na ilha, ó, pelo que elas, né? Ela se refere às experiências, elas quem? As experiências de quem? Do personagem. Então, é verdadeiro, né? Então, você vai com um xizinho aí também. O pronome ela se refere às outras pessoas que não sobreviveram ao náufrago? Não. Vamos lá, retomar a leitura. Em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago, tá vendo? O náufrago tá dizendo que é o próprio Robson. Divide o seu drama entre o mal e o bom, classificando suas desventuras pelo que elas, né, no caso, as experiências vividas pelo personagem. Então, a resposta correta é o primeiro e o terceiro, tá? No caso, a primeira e a terceira oração, tá bom? Explorando a ilha, ele vai não só descobrindo o que ele é, não, desculpa. Explorando a ilha, ele vai não só descobrindo o que pode lhe servir de alimento, como vai adquirindo conhecimentos para construir dentro do possível um lar. Esse lhe, ó, o pronome lhe se refere a que outra palavra anterior? A palavra ele, por sua vez, refere-se a quem? A Robson Crusoe, né? Ó, explorando a ilha, ele quem? Robson, né? Tá? E assim, de forma minuciosa, Daniel Defoe vai narrando os processos de superação e descobertas do personagem. Mais uma vez, está falando aqui, ó, personagem. Quem é o personagem? Que personagem é esse? De quem nós estamos falando? De quem Daniel Defoe está falando? Ele está narrando sobre quem? Sobre o personagem Robson Crusoe. Tá? Então, vocês vão fazer as correções da página 29 e 30, tá bom? E, crianças, foquem nos estudos, tá? Não deixam o tempo de vocês, assim, passar sem vocês dar conta do que precisa ser feito, tá bom? Beijinho, fica com Deus. Qualquer dúvida, eu estou aí para ajudá-los, tá? Tchau. Até a próxima.